Na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre a diferença da abordagem psicanalítica de Freud para a gente conseguir entender a psicologia analítica de Jung. Vamos lá? Primeiramente, eu quero deixar claro que entender Freud é muito mais fácil do que entender Jung. Uma porque o Freud ele foi muito mais didático, né, quando ele fez aí seus livros, né, e sempre que ele precisou revisar alguns dos seus conceitos, ele buscou então editar e esclarecer as mudanças que ele fez, né, dos conceitos antigos, coisa que Jung não fez. Em geral, os textos de Jung eles se tornam muito difícil, né, de compreender, porque ele utiliza muitos nomes que já existem, né, aí na psicanálise, mas que acaba ganhando outro sentido, né, outra definição, e por isso acaba confundindo se você não souber que isso se trata de coisas diferentes. Eu vou tentar abranger aqui de uma forma bem resumida, né, a visão de homem, então, que a psicanálise, né, freudiana, ela desenvolve. Freud desenvolveu em suas teorias o conceito de inconsciente e sexualidade, que serão os pilares aí, né, da psicanálise até os dias de hoje. Para a psicanálise freudiana, existe aí um aparelho psíquico e esse aparelho, ele é dividido em inconsciente, pré-consciente, consciente, e isso seria lá na primeira tópica, quando ele ainda faz a sua primeira teoria. Mais tarde, ele vai reformular então aí esses conceitos, né? Vai ampliar esses conceitos e vai desenvolver então o id, o ego e o superego. Nessa perspectiva, o id seria então o nosso inconsciente, uma parte da nossa psique dotada então de energias, que ele deu o nome de libido. E que a energia seria então primitiva, carregada de pulsões. Nessa instância do aparelho psíquico, o id seria uma espécie de criança sem limites, né? A parte que, digamos assim, maluca da nossa mente, né? E que é regido aí pelo princípio do prazer. O superego, ele seria então o oposto do id, é uma parte da mente que age como se fosse um juiz, impedindo então a realização do desejo que vem aí do id, né? É governado então pelas leis morais e sociais e sempre vai julgar o que é certo e o que é errado. Já o ego, também conhecido como o eu, é uma instância gerada pelo id e pelo superego. Ele está sempre mediando ali, né, e tentando satisfazer um lado e o outro, né? O ego ele é regido pelo princípio da realidade, então ele vai buscar satisfazer o id de acordo com a realidade externa, mas nem sempre isso funciona. Por isso que o ego muitas vezes ele acaba sendo sofrendo, né, e sendo esmagado por um ou pro outro, ou pelo id ou pelo superego. Na visão de mundo de Freud, ele acreditava que de acordo com os funcionamentos aí da dinâmica desse aparelho psíquico, nós poderíamos então descobrir os aspectos de personalidade que a pessoa ela tem, né, e que é imutável, né, é fixo, porque isso se desenvolve só até a puberdade e depois dessa etapa tudo seria então consequência dessa fase. Com isso, ele formulou então 3 estruturas da personalidade que vai ser então a neurose, a psicose e a perversão, né? Mas que eu não vou entrar em detalhe aqui nessa aula, até porque não vem ao caso. Para ficar mais fácil da gente conseguir entender a dinâmica do psiquismo, né, segundo a psicanálise, eu trouxe então como exemplo uma pessoa homofóbica que odeia gay, né? Vamos supor isso. Então, Freud acreditava que essa pessoa teria então, em sua essência, uma vontade de se relacionar com outros homens, mas que isso está inconsciente, né? A pessoa ela não sabe e ela repudia isso. A única forma desse conteúdo aparecer na consciência desse indivíduo seria então por símbolos. Caso contrário, então a pessoa poderia se desestabilizar. E como que esses símbolos eles aparecem, né, para a pessoa? O Freud também descobriu
que era através dos sonhos e dos atos falhos que esses símbolos eles se manifestavam. Então, no caso dos homofóbicos, né, o símbolo ele seria então um objeto que representasse o falo, né, e poderia aparecer então como se fosse um charuto ou até mesmo uma bomba de cuia, né, pegando aqui o exemplo da nossa região. Ou uma cobra, né? Porque na psicanálise todo o conteúdo ele sempre vai se tornar, né, algo de cunho sexual. Claro que a sexualidade para Freud ela não era só sexo, né? Por isso ele desenvolveu aí as fases psicossexuais, que é a oral, a anal, a fálica e a genital. Que eu também, né, não vou entrar em detalhes aqui. O Jung, ele compartilha de muitos desses conceitos da psicanálise, né, e dessa teoria como um todo. Ele passa a estudar a teoria freudiana e os dois chegaram até a ficar amigos, né, trocavam cartas. Inclusive, o Freud acreditava que o Jung poderia ser aí um herdeiro, né, da sua grande teoria. Mas Jung discorda, né, de Freud em relação à sexualidade, ele discordava nesse quesito e manifesta isso publicamente quando ele publicou aquele livro Símbolos das Transformações que eu já falei na outra aula. Esse foi o principal motivo do rompimento entre eles. A partir daí, o Jung ele começa então a formular a sua teoria, que diferente de Freud, Jung acreditava que nós temos aí dois tipos de inconscientes, então que seria o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Esses dois conceitos, eles serão fundamentais, né, na teoria, então, de Jung. O inconsciente coletivo, ele seria aí o nosso lugar, aliás, um lugar onde todos os inconscientes, eles se conectam, né? Então, o Jung acreditava que, assim como o corpo, ele é um conjunto de heranças genéticas, né? A nossa psique também é. Portanto, o inconsciente coletivo, diferente do inconsciente pessoal, ele não possui experiências que passaram pela consciência. Ele seria, antes de tudo, um reservatório de imagens primordiais que vêm de gerações, né, passadas e seria então universal. Essas imagens ele deu o nome de arquétipos. Os arquétipos para Jung são então estruturas que vão definir a nossa personalidade. É como se nós nascêssemos então com uma forma, né, uma forma, e essa forma ela seria então preenchida, né, com as nossas vivências, o nosso aí inconsciente pessoal. Para exemplificar então, imaginamos uma bola. Todos nós sabemos o que é uma bola, né? Cada um vai imaginar aí a bola, a sua bola, né? Porque mesmo sabendo o que é uma bola, a gente sabe que uma bola pode ser redonda ou pode ser achatada, né? Todos nós, então, vamos imaginar a bola diferente. A cor, a textura, o formato, então eles vão sofrendo alteração de acordo com as suas experiências. Então, o arquétipo seria uma espécie de protótipo para outras imagens, né, que é diferente de imagem arquetípica. Já o inconsciente pessoal, ele seria então um lugar onde ficaria todas as experiências recusada aí pelo ego, que o ego também vai ser o eu. É a parte que contém todos os conteúdos, né, que não se harmonizam aí com a individuação ou as atividades psíquicas que foram experimentadas pela consciência e depois reprimidas para o inconsciente pessoal. O ego, neste caso, ele é o regulador da nossa consciência. É ele que vai determinar, então, o que fica ou não consciente, assim como na psicanálise. A individuação, ela seria então a meta do ser humano, que é tornar aquilo que potencialmente a gente nasceu para ser. Esse processo, né, ele acontece quando nos movimentamos em direção ao centro, né, que Jung denominou então de self. Isso aconteceria quando o consciente e o inconsciente eles se posicionassem, né, em torno então desse self, incluindo a totalidade aí da nossa psique. Seria uma forma, né, de equilíbrio na relação entre o ego e o self.
O processo de individuação seria inerente a todo ser humano e acontece ao longo aí do nosso desenvolvimento vital. Além disso, o Jung ele vai usar o conceito de libido para descrever a nossa energia psíquica, mas que também é diferente do que Freud aborda na sua teoria. Calma, não se assustem, né? Eu vou explicar cada um desses conceitos, vou abordar cada um deles aqui nas próximas aulas com mais detalhes, né? Vamos esperar mais adiante. Neste vídeo, você já consegue então perceber que a teoria junguiana, ela começa a ser bem diferente da de Freud. Eu falei então sobre o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo e também falei sobre o desenvolvimento da psique, que a nossa personalidade, que diferente de Freud, Jung acreditava que esse é um processo que ele continua até o fim da nossa vida. Na próxima aula eu vou falar então sobre os arquétipos e as imagens arquetípicas. Espero vocês!